Programa Espírita Quarta Dimensão. O Brasil conta com mais de 3,8 milhões de adeptos do Espiritismo. Seus simpatizantes contam-se também aos milhões. A doutrina espírita como ciência vem colaborando na ajuda para que o ser humano entenda ainda mais Deus, sua natureza e nós nesse contexto. Com o avanço tecnológico, as descobertas sobre o mundo espiritual ganharam um cenário de estudos incansáveis. O próprio corpo humano e sua evolução, tendo como ponto essencial a sensibilidade de identificar elementos que comprovam a existência de um universo paralelo ao nosso. Vidas e outros planetas, reencarnação, mediunidade, são tantos os assuntos que ganham dimensão nesse universo de informações. Com isso, a sociedade organizada já entende a colaboração que vem dando à doutrina espírita no seu aspecto psicossocial, proporcionando bem-estar a todos. O programa Espírita Quarta Dimensão parabeniza a todos os espíritas e seus simpatizantes. Que cada um possa de fato se tornar um propagador das verdades eternas. Afinal, somos os filhos de Deus, um projeto feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações do tempo e do espaço. Presença agradável, professora Jacira Matias, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Gostou da introdução? Gostei. Olha só, tá ficando importante a menina, tá ficando importante. Afinal de contas, adora estudar espiritismo e outras ciências e também gosta de divulgar. Quanto mais estudo, mais empolgação com a vida. Afinal de contas, o mundo está acontecendo. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. Mais uma vez aqui, né? Com muita alegria, como o próprio Douglas falou, sempre é bom a gente estar aberto a novos conhecimentos, informações, para a gente crescer junto, né? Com certeza. Inclusive, Jacira, como nós gostamos de ouvir o nosso público, né? E alguns, inclusive, até questionam. Houve uma leva de desencarnes de celebridades aí. Inclusive, teve até uma que desencarnou dormindo, né? Isso, é verdade. Desencarnou dormindo. E alguém chegou comigo e Douglas, por que a gente não morre do mesmo jeito? Pergunta até interessante, né? Porque às vezes tem cada morte, entre aspas, né? Na nossa linguagem desencarne, com tragédias aí, causando lágrimas, violência. E tem gente que, por algum merecimento, o que acontece? Desencarna, inclusive, Jacira Matias, dormindo. E aí, aonde é que nós podemos desenvolver o nosso assunto? Questão 164, Livro dos Espíritos, que é a obra basilar dos nossos estudos aqui. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E eis a resposta dos imortais: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo, ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Jacira, então aí estamos analisando a evolução de cada um, né? Sem falar da própria programação reencarnatória.
que você trouxe para nós aqui hoje, Jacira? Douglas, essa pergunta ela não é a única que está dentro do Livro dos Espíritos com referência à morte, a dita morte, né? A palavra que a maioria conhece e que nós espíritas chamamos de desencarne. E o desencarne nada mais é do que um processo natural, ele é o término, né, de uma etapa, de uma jornada aqui reencarnados e o marco do nosso regresso ao plano espiritual. E está dentro da lei divina, esse regresso nosso, né, porque nós apenas deixamos a nossa roupagem para que na próxima vez a gente já venha de uma outra maneira, em uma outra roupagem, que é o corpo carnal. É um assunto que a gente percebe que tem gente que já está se interessando mais, mas ainda encontramos ainda uma parcela da sociedade que tenta não abordar esse tipo de conversa, de assunto, não se preparando para uma coisa que é natural de acontecer. Então, o nosso papel enquanto espírita, enquanto a doutrina espírita, é trazer essas informações ao natural, ao equilíbrio, à razão e à lógica, de acordo com as leis de Deus. E falando um pouco do espiritismo, é uma coisa maravilhosa, é algo que realmente veio para nos ajudar a essa caminhada, porque nós somos, diante da criação de Deus, falando dos espíritos, nós ainda somos considerados crianças numa escola, e crianças em várias séries da escola, né? Então nós vamos achar que o maternal, o ensino fundamental, o fundamental 2, o médio superior, né? Vamos achar aí o pessoal do mestrado, doutorado, enfim, né? Se a gente for classificar pela lógica da vida escolar. Então nós estamos todo o tempo aprendendo, e que bom que a gente tem esses momentos de fala, de conversa, para a gente aprender mais, para a gente descobrir. Quantas pessoas já estão ficando maravilhadas em descobrir que elas não morrem, Douglas? É isso que eu acho uma maravilha, um consolo. Isso é um consolo para certas pessoas saberem que o seu esforço pelo estudo, pelo trabalho, né? A sua vida aqui na Terra, seus relacionamentos afetivos, claro, com equilíbrio, desenvolvendo várias habilidades, isso nunca será perdido. Porque eu acho que uma das maiores tristezas de um ser que ainda desconhece esse fato é deixar isso tudo perdido, né? Então nós estamos aqui de uma forma, da nossa forma, levando essa informação a todos vocês, né, que nos acompanham. Enfim, agradecemos muito por isso. E também essa condição de Deus nos permite fazer isso como instrumentos, ferramentas. Falando dessa questão da maneira que se desencarna, você usou duas palavras muito importantes: reencarnação programatória. Assim como nós falamos da nossa vida toda, que há uma programação, há todo aí um projeto, um planejamento no desenvolvimento da nossa vida aqui enquanto reencarnados, não poderia ficar de fora o momento que a gente parte. Né? Não poderia, mas muita gente nega esse momento, né? Então não poderia ficar de fora. E trazendo aqui ao esclarecimento de todos que também nós planejamos a nossa volta, Douglas. Sim. Nós planejamos a nossa volta. Nós não apenas planejamos quando a gente chega, claro, com a permissão daqueles que detêm a condição de nos permitir participar da programação. E temos também a programação da nossa volta. A maneira como a gente volta, meus caros, não é tão importante assim. A gente não deve se prender a este detalhe de como voltarei. Eu voltarei de forma dormindo, ou vai ser um acidente de carro. Meu Deus, quanta tragédia, quanta violência. Tragédias, violências, desencarnes coletivos, todos são dentro do padrão da lei divina. Nada foge a esta lei, né? A lei de destruição.
Então, essa maneira de como a gente vai também tem a ver com a nossa evolução, o nosso nível de vida, o nosso nível de compreensão do que nós estamos fazendo aqui. Nós podemos mudar a maneira, Douglas, da gente ir? Podemos. Sim. Podemos. Houve uma programação, mas pelos meus movimentos, pelas minhas situações e que eu estou fazendo, agregando, participando, melhorando, dando qualidade de vida, não só para mim, mas como para outros, é claro que isso vai interferir na minha volta, né? É claro que isso vai ser revisto por aqueles que digo que têm a condição de nos permitir essa programação. Então, um caso muito legal da gente falar, Douglas, é o caso de Realengo, do Rio de Janeiro. Há uns anos atrás, um rapazinho entrou na escola e matou vários alunos, não foi? Foi uma tragédia no Rio de Janeiro, numa escola pública. A gente acabou sabendo que ele era um rapazinho com vários problemas, né? Pessoais, e tinha ligações com guerrilhas de outros países, enfim. Aí a pergunta é, se este rapaz, ele na hora, naquele momento, decidisse não mais atirar em ninguém e ninguém dali desencarnasse, será que eles iam permanecer encarnados? Não, Douglas. Não, queridos telespectadores, porque tudo há uma programação. As energias que a gente produz, é isso que eu falei, os nossos movimentos, eles colaboram para que aquilo aconteça de um jeito ou aconteça de outro. Da mesma forma, muitos iriam sim desencarnar, porque está dentro da sua programação reencarnatória. Apesar de que, aos olhos da humanidade, a gente chama de quê, Douglas? Fatalidade, né? Tragédia, violência, karma, né? O karma, né? Isso tudo já está programado. Mas a gente, sim, pode melhorar isso, pode trabalhar, pode acontecer de outra forma. Outra situação é quando a gente, falando um pouco do Chico, para você ver o contraponto, né? De que a gente faz e como a gente pode organizar melhor a nossa vida. O Chico terminava as reuniões dele 2 horas da manhã, da madrugada, lá no Centro Espírita. Quando ele estava assim mais sadio, né, do corpo, ele estendia muito o atendimento. E depois eles iam deixando, né, o pessoal da equipe nas casas, né? E o Chico vinha andando de madrugada pela rua. Eis que chegam 2 ladrões. Esta história tá contada lá no livro Kardec prossegue, mas tem outro também, Chico... A vida de Chico Xavier. A vida de Chico Xavier. Lindos casos de Chico Xavier. Isso. E ele vem andando na rua e vem 2 ladrões e diz assim, um assalto. Aí ele fala, meu filho, eu não tenho nada. Ele disse, não, bota aí, tira aí do teu bolso o que tu tem em cima e dá e tal, senão tu vais morrer, e faz aquela pressão, né? E aí ele diz assim, mas não me mate. Eu não tenho nada, mas não me mate, porque eu tenho muitas crianças para cuidar. Eu tenho muitas pessoas que eu tomo conta. Por favor, não me matem. Aí ele falou assim, como é teu nome? Bem agressivo, né? Aí disse assim, eu sou o Chico Xavier. Aí olha as palavras do ladrão, prestem atenção. Meu Deus, fulano, pega o dinheiro que está aí no bolso, no teu bolso, bota no bolso do Chico. Chico, ore por nós. E deixou o Chico ir embora. O que ele percebeu naquela maneira, o ladrão? Que ele devolvendo o dinheiro, o Chico ia fazer a doação para as pessoas necessitadas e de uma forma indireta ele ia se equilibrar com a lei. Então, olha o raciocínio do ladrão quando ele abordou e descobriu que era o Chico. Então, assim, o Chico morreu? Não. Por quê? Porque ali não era o momento do Chico desencarnar. Havia uma programação. Ele, como um bom médium, conhecedor da sua vida que ele deveria fazer, claro, amparado por Emmanuel, ele desempenhava a sua boa tarefa, né? Muito bem. A questão é o seguinte... Nós
do programa espírita Quarta Dimensão, nós divulgamos a doutrina espírita, que é a ciência que analisa o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe. Nós trazemos sim o assunto morte na nossa linguagem, desencarne, mas sempre colocando para você, querido telespectador, que somos almas imortais. É preciso ter alegria à vida, é preciso entender que nós ainda estamos num planeta escola. Eu vim, vou voltar, retornarei ao mundo espiritual. A forma, muitos de nós já sentimos, mas nós podemos equilibrar essa partida, como ela falou, a partir dos nossos comportamentos modificados. Não se preocupe tanto quando você for, mas preocupe-se em ser sempre uma pessoa boa, porque daí você pode ter o mérito, eu digo mérito construído por você mesmo, de ter uma partida bastante equilibrada. Então, é sempre bom, sim, nós pensarmos no fator morte, no fator desencarne. É sempre bom, porque assim nós não vamos ter tanto medo de viver, não é verdade? Isso, né? Viver refém de um medo, sim, né? Sempre pensando no pior, né? E como você falou, a gente constrói a nossa trajetória sempre procurando o melhor, né? O melhor para nós, o melhor para as pessoas. Muito bem. Então, quanto mais você entender Deus, conhecer as suas leis, e você, como todos nós aqui, estamos dentro desse contexto, o medo da vida não existirá. E aqueles que já partiram virão sim nos visitar através de processo do sono ou pelas vias da mediunidade de fato. Jacira, vamos continuar o nosso estudo? Vamos. Porque aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Olá, gente! Fiquem ligados no Clube da Alegria Espírita, é muito divertido! É isso mesmo, a gente aprende brincando. Inscreva-se no nosso canal, curta e comente. Beijos! Alô, a menina não me quer, seu porteiro eu como ovo, com os cuscuz é mais gostoso. Olha, gente! Bora apresentar o programa! Olha quem chegou, rapaz! Aê! Eu tava com saudade de você. Tá com saudade? Isso! Já sou de volta. O pessoal também tá com saudade, rapaz. Tô aqui de novo. Me perguntaram, cadê o que sou? É o Rio Uriboca. Ah. Aê! Então, né, começando mais um... Clube da Alegria Espírita! Muita alegria, muita alegria pra você. Muita alegria, muita brincadeira. Muita brincadeira, é isso aí. Bora cantar de novo. Bora cantar, bora Quando cantar. rola o programa lá. A menina não me quer. Só porque eu como ovo, o farinha é mais gostoso. Você não sabe? Então fique sabendo! Na década de 1990, Giacomo Brisolati e colaboradores observaram a área pré-motora ventral de macacos ressos e descobriram que nessa região do controle das mãos, neurônios disparavam quando o macaco realizava um determinado movimento, como empurrar, puxar e agarrar. Descobriram que essas mesmas células também disparavam quando os animais apenas observavam alguém realizando as mesmas ações. Posteriormente, em estudos realizados em humanos utilizando a tecnologia da ressonância magnética funcional,
observou-se que as mesmas áreas cerebrais frontais são ativadas durante a execução e a observação de ações. Estes neurônios funcionam como um espelho, refletindo a ação de outra pessoa. Isso significa que ao observar certas ações, estamos fazendo em nossa mente as mesmas conexões pelo simples fato de observar o outro realizando a ação. Portanto, a descoberta desses neurônios é um dos avanços mais impressionantes nas últimas décadas pela neurociência. Alguns exemplos do funcionamento desses neurônios seriam: se virmos alguém dançando, em nossa cabeça os neurônios motores correspondentes a esses movimentos serão ativados. Se olharmos para um rosto com uma expressão de desgosto, ele ativa nosso cérebro como se sentíssemos um cheiro de alguma coisa que provocasse nojo. Quando olhamos para alguém chorando, sentimos uma sensação de pesar, semelhante a quando algo de ruim acontece. Pessoas alegres tendem a ser mais apreciadas, porque fazem esses mesmos neurônios trabalharem na mente dos outros, como se algo alegre tivesse acontecido com os outros. Quando olhamos para alguém bocejando, realizamos a mesma ação inconscientemente. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E o nosso assunto de hoje é as evoluções das comunicações mediúnicas. As comunicações mediúnicas existem desde a época de antes de Jesus. Um exemplo aparece na Bíblia, no Velho Testamento, que são as vozes, as curas, as materializações. E hoje vamos nos aprofundar nesse assunto. Então, vem comigo! Mesas girantes. As primeiras comunicações daquela época começaram através de mesas girantes, onde os médiuns se reuniam, colocavam as mãos sobre a mesa e a mesa levitava. E aí, quando ela caía sobre um dos pés. E esses pés fazendo barulho. Eles começavam a sistematizar, que é uma pancada queria dizer sim e 2 pancadas queria dizer não. Por mais que essa comunicação fosse bem limitada, foi o suficiente para chamar a atenção de Allan Kardec, que foi o que levou ele a começar a estudar esse fenômeno. Tipologia alfabética. O aperfeiçoamento das comunicações foi acontecendo até chegar na chamada tipologia alfabética. O que quer dizer isso? Uma pancada queria dizer A, 2 pancadas queria dizer B, 3 pancadas queria dizer C, e assim por diante. Não preciso nem dizer que levava muito tempo até conseguir escrever uma página inteira, né? Pneumatografia. Com o objetivo de melhorar as comunicações, eles começaram a fazer o seguinte: eles deixavam um papel na mesa, e aí a escrita surgia ali na folha, sem escrita, sem nada. O próprio espírito materializava a substância que ele precisava para que a escrita surgisse no papel. Só que não demorou muito para essa forma de escrita começar a ser criticada pelos céticos, dizendo que deveria ter alguma coisa ali por trás, algum tipo de tinta invisível que fazia surgir depois de alguns minutos que era escrito. Então eles acabaram tendo que abandonar essa forma. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo, onde iremos dar continuidade a esse assunto. Então, tchau! Voltando agora para apresentar a vocês o nosso Clipe Show! Isso, o clipe show de hoje é Mude o Pensamento, Do grupo Coração Palpita! Começa assim, né? Tem que isso, galera. Tente começar com um sorriso, Dizendo bom dia, dizendo olá.
Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, não desista, não desista. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. O abraço vai pra quem, Suco? Olha, o abraço vai pra Juliane, Juliana, Luane, Elisa, Franciele, Isabel e o André. Lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, sabe onde? Onde é? Santo Antônio do Tauá! Tá ligado mesmo? Um abraço vai também para o Naldo e a Lídia e Selene, lá na Pedreira! Isso. Um abraço vai para Amanda, para Suzana Ive e Félix, o seu pai, na Sacramento! Aquele abraço! Tchau, galerinha! Até o próximo domingo! Manter um padrão vibratório harmonizado faz bem para nós e para o nosso lar, pois as boas energias atrairão espíritos que vibram na mesma sintonia. Com as energias serenas circulando no ambiente caseiro, mais fácil será sentir a presença e a intuição dos benfeitores. Os bons pensamentos, intenções e atitude entre os moradores são determinantes para a manutenção de um ambiente harmonizado. Do contrário, quando os pensamentos ou atitudes de cada morador são desarmonizados, um campo energético desestruturado forma-se, atraindo espíritos que vibram no mesmo padrão. Além disso, esse campo energético formado permanece no lar, prejudicando os moradores. O ambiente torna-se pesado, motivo pelo qual as visitas em geral não conseguem ficar por muito tempo ou ficam incomodadas sem saber o motivo. Por isso, devemos evitar brigas, ofensas e maus pensamentos no lar. Mesmo nos momentos difíceis, é importante manter a serenidade, sentindo a presença do anjo da guarda, lembrando também do guardião espiritual da casa, já que cada lar tem seu protetor espiritual. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.